E aí, pessoal, bom, hoje eu estou aqui para falar com o cara que marcou comigo aqui, que é o Ricardo Schmidt. Ricardo, ele já trabalha aí faz pouco tempo na área de design de produto digital, né, UX, UI, por aí. E aí ele marcou ali para conversar comigo porque eu tinha postado há pouco tempo um, um, um post lá, um conteúdo que eu tinha colocado no meu artigo, no meu blog lá do Medium. E também fiz uma palestra no The Developer Conference sobre PDI, sobre plano de desenvolvimento individual. E aí tem algumas técnicas, tem algumas formas que eu trato esse assunto que achou interessante aí, queria saber mais, aí a gente foi trocar uma ideia. E aí nessa, eu também fiz o convite cruzado, né? Já que ele me chamou para trocar ideia, eu falei, então bora marcar e bora compartilhar com o pessoal que a gente conversar também, porque é interessante quando a gente troca uma ideia assim sobre assuntos diversos da nossa área, a gente também chega a algumas conclusões, chega a alguns perrengues, algumas discussões que é bom compartilhar com o pessoal. Então, vamos lá. Eu vou chamar ele aqui, vou entrar na call para a gente começar a conversar sobre PDI. E aí, Opa, Ricardo? Tudo jóia, beleza? tudo certo? Como é que você tá? Eu tava mandando mensagem, ele tava E- atrasando, que eu tava testando aqui. sim, pois é, eu acabei que eu criei um lembrete pra mim, né? Acabei criando uma sala e tava nessa sala lá, esperando começar, e eu, caraca, eu não tô no lugar certo. Mas agora tudo ok agora. Me conta aí, primeiro, fala de onde é que você fala. A gente já tinha conversado antes, né? Sim, a gente chegou a bater um papo aí sobre um projeto que você tava tendo, né? Tava tirando a ideia do papel ali ainda, né? E tal. Hum, A gente acabou trocando um papo ali alguns meses atrás aí. Mas boa. bom, então, para me apresentar aqui rapidinho, né? Eu me chamo Ricardo, né? Ricardo Time. Eu tenho 25 anos, eu sou nascido e criado aqui em Brasília. Minha formação ela é em design gráfico e eu atuei na área ali por mais ou menos 7 anos, né? Passando ali por algumas agências, né? Fazendo muito freelo ali. É um caminho que muita gente fez, né? No UX aí, vindo migrando aí do design gráfico, né? Hum, E aí, ano passado, né? Eu decidi migrar para o UX com o apoio de um amigo meu. Na verdade, ele me convenceu, né? Ele é líder de UX aqui em Brasília, ele me convenceu, né? E assim, foi essencial esse acompanhamento dele, assim, sabe, cara? Eu peguei ali um atalho muito bacana, sabe? E consegui ali estudar as coisas certas, né? Ele me passando as coisas certas ali para estudar. Inclusive, a gente participou de um projeto junto, de um freela que chegou para ele, a gente participou. Inclusive, até hoje, né? O produto a gente tá finalizando aí, então acabou que eu consegui praticar muita coisa, né? Foi um tempo ali muito intenso, que eu consegui estudar muita coisa e praticar mais ainda, né? É E aí, massa sim, assim, depois de. a parte boa assim Pode da, falar. da comunidade que tem muita gente que dispõe a trocar ideia realmente, né? A fazer você falou, um atalho, né? É, Hum, trazer as suas experiências pro bom e pro ruim também, né? Trazer, não fiz isso aqui e deu super errado. Então, não faz como eu. exatamente. Isso aí, cara, tem um valor assim que realmente inestimável, né? Uma coisa assim que o cara passou por muita coisa, ele tá te ajudando ali a pegar o caminho das pedras, né? Claro que você rala bastante ainda, né? Quebra muita cabeça, mas pô, você pega muito atalho, muita experiência da pessoa direto, né? E assim, foram 8 meses ali de dedicação, né? Noites e noites viradas ali trabalhando. E aí eu consegui um emprego na área, né? Depois de 8 meses, né? Aí, na mesma semana que eu comecei a trabalhar, né, que eu fui contratado, eu comecei num voluntariado, né, que eu vou falar aqui rapidinho, que eu acho um pouco importante aí, que é importante para minha trajetória, né, que é a Sou Júnior. Não sei se você já ouviu falar, Já sim. mas, pois é, uma iniciativa, né, para quem não conhece aí, é uma iniciativa, né, que ajuda a preparar uns profissionais, né, de mercado, com oportunidade de trabalhar em alguns projetos reais ali, meus reais, com a mentoria ali e o suporte, né, então isso é muito bacana e ajuda a desenvolver as habilidades ali, né, soft skills, né, as hard skills ali, trabalhando nos projetos, né, para desbloquear o cara ali um pouquinho para ele chegar no mercado um pouco mais rodado, né? E Sim. aí, hoje em dia lá eu tô trabalhando junto com um time, né? No caso, são 4 product managers, né? E juniores, né? E a nossa mentora, né? De UX. E a gente está trabalhando ali na construção de uma plataforma de aprendizagem, que é para os próprios voluntários da Júnior, sabe? Então, a gente vai ajudar ali eles a trilhar a jornada deles de aprendizagem ali de forma personalizada, vão ter alguns cursos feitos ali pelos próprios mentores, né? Então, assim, é um produto, né, muito promissor ali, que tem o potencial ali de impactar a vida de dezenas de voluntários, né? Quiçá centenas, né? Sendo bastante.
toda hora chega voluntário novo, um mentor novo, tem todas as áreas ali. Então, a iniciativa é muito rica, né? Que tá me ajudando demais, assim, sabe, mano? Sim, eu conheci o E, Sou Júnior esse ano, uma postagem que agora eu não me recordo qual é o nome. O cara que tinha postado, eu fui conversar com ele lá e estava na parte de UX, que ele está coordenando. Aí até comecei a me engajar lá, conversei com ele, comecei lá o onboard, mas aí no dia a dia ali, aqui o tempo não foi favorável para mim também, e acabei não seguindo lá. Mas eu achei bem interessante a iniciativa. pois é, mas, assim, tá fazendo toda a diferença pra mim, assim, sabe, mano? Muita coisa que eu aprendo lá e eu aprendo nos, também, eu passo ali, aprendo nos cursos que eu faço, vou aplicando ali, e dali eu vou aprendendo, vou passando pro trabalho mesmo ali na empresa, no dia a dia, né? Então, assim, vai se retroalimentando, né? Então, eu lembro que na nossa primeira mentoria você falou sobre conhecimento, né? Você deu uma aula ali rápida sobre conhecimento, falou das formas que se obtém conhecimento e tal, e você ficou muito na minha cabeça também, sabe? É, e eu tô conseguindo fazer esse reaproveitamento de coisas assim de uma forma muito bacana, sabe? Nesses projetos, esses voluntariados, cursos, enfim, bastante coisa, né? Mas não tô no começo, né? Então, o planejamento que eu fiz foi mais ou menos estar em contato com bastante coisa ali para ganhar muita experiência. Sim. E aí, sobre a empresa, né, que eu estou trabalhando ali, é basicamente uma software house, né, e com o designer, né, meu contato ali é direto com os clientes, aí, com uma espécie de PO e os outros dois desenvolvedores, né. E é aquilo, né, a gente não faz muita pesquisa, né, eu imagino que você deve saber mais ou menos como é que é, né, é Aham. mais pegar ali os fluxos ali, desenhar os fluxos, já criar a tela, não tem muito teste, tem muito nada disso, é muita coisa para fazer, né, muito grande ali, mas assim, é bastante desafio, mas eu tô aprendendo demais, sabe, cara? Então, tô conseguindo gerar um resultado muito bacana ali, tanto para a empresa, os clientes, sabe, nos próprio feedback deles, assim. Então, apesar de ser muita correria, muito desafio, eu tô conseguindo lidar bem com isso aí, né? E aí, assim, em resumo, desde que eu comecei a estudar, né, UX, né, até eu ser contratado foram mais ou menos uns 8 meses ali, então tem mais ou menos um ano e meio que eu tô, assim, na área, né, vamos dizer assim, desde que eu comecei a estudar, né. E aí é aquilo, né, tudo muito intenso, né, muito aprendizado, mas e demais, sabe, com a forma que tá tudo desenvolvendo, sabe. Tô tendo muita mentoria, sabe, fazendo um contato com então tá bem bacana, sabe, essa trajetória aí. Essa parte de cara, buscar mentoria é um negócio muito legal, né? No meu trajeto, né, principalmente assim, e nesses últimos tempos tem surgido várias formas diferentes até, né? Eu comecei até pelo Mentora, né, do Caio ali, e aí surgiram outros, né? Tem até uma iniciativa estrangeira que bombou, né, digamos assim, que é a DPList, aí tem várias áreas Uhum. diferentes, e a galera de RH também. Já até marquei com a galera de RH para poder tanto discutir sobre carreira, discutir sobre a apresentação. É bem interessante. É bom que o pessoal que tanto está lá, como outras plataformas, como outras iniciativas como esse que você falou do Soul Júnior, é aquilo que tu falou, ó, o cara já passou por uma trajetória de alguns caminhos das pedras e também sabe te dizer como não precisar passar por essas pedras de novo, né? Ou se pelo menos se precisar passar por lá, tu já sabe qual é que tu tem que chutar e qual é que tu não vai bater com o dedão lá, né? Então, Exatamente. é bom pra caramba. E na nossa área parece ser bastante comum, né? Pelo menos pela minha experiência, pelo tema que eu convivo, em outras áreas assim, até eu tenho visto bastante mais voltado para curso. Não sei se é só uma impressão minha também, assim, porque também eu não circulo, não parei para poder circular tanto por outras áreas, tipo QA, tipo desenvolvimento, programação, mas a grande maioria dos que eu vejo, o pessoal realmente é mais instrucional mesmo, assim, do que instrutivo enquanto a mentoria, assim, deixa eu te ouvir um pouquinho, deixa eu ver. Então, isso eu fiz assim, eu fiz assado, né, e muitos da nossa área mesmo, com quem eu já conversei, talvez pelo direcionamento que eu dou, às vezes, na mentoria, quando eu estou indo com algum mentor, é, acaba também indo muito à parte prática, né? Tipo, tá, beleza, como é que você fez? E tal coisa, o que que você realmente. Qual foi o problema lá? De onde é que vem os problemas? E como é que você conseguiu lidar com isso e com aquilo outro? Então, fica um pouco mais Uhum. prático também, né? Não sei se em outras áreas acontece muito isso, mas no nosso, pelo menos, tem bastante direcionador. Logo, tem um monte de Sim. charlatão, como tem um monte de lugar, mas
Exatamente. Isso aí não falta em lugar nenhum, né? Infelizmente. Isso aí é o que mais E tem, né? assim, sobre isso que você falou, ativo mesmo assim, ali na Sou Júnior, é justamente essa possibilidade de ter contato com o mentor, né? Então, você está trabalhando num projeto interno ali, seja da Sou Júnior, algum convênio, que foi a forma que eu entrei, por exemplo, né? E aí você tem o seu mentor ali, a cada duas tem um mentor, né? Então, tem os checkpoints semanais, com toda a galera da Sou Júnior. Então, assim, é como se fosse uma empresa mesmo, assim, sabe? As coisas são organizadas e ter a mão na massa, né? Junto com a mentoria ali de perto. Então, você tem a mentoria com o seu mentor de quinzenal, sabe? Por exemplo, o PDI, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Eles te ajudam a fazer e tal. Então, assim, a jornada e te ajudam bastante. Claro que a pessoa tem que ser proativa pra caramba também, né? Tem que se dedicar. Mas, assim, cara, os resultados disso são, assim, muito bons. Isso da. Você se travou, se caiu, caiu. Eu vou dar. Deu uma quedinha. Não, foi assim, eu não entendi aqui Caiu. um sinal também, mas beleza. Mas foi do meu lado mesmo. Eu achei que tinha sido tu na hora que parou assim. E mas aí quando eu olhei aqui, o sinalzinho da internet já tinha caído mesmo. Mas Ah, enfim, sim. o que eu tava. O que que eu ia falar? Depois tu falou do PDI, depois eu acabei. Em resumo, né, tava falando ali, ponto positivo que está sendo para mim, né, a forma que o voluntariado é estruturado dentro da Sou Júnior, né, através de projetos reais ali, mentoria direta ali com os mentores, né, colaboração, inclusive ajudando o seu mentor ajudando a montar basicamente o Boa. que eu tava dizendo. Tá. E, cara, esse assunto de falar sobre carreira, assim, aí é um assunto, no mínimo, às vezes trágico no dia a dia, pela forma como chega. Porque, assim, aí já tá um ano e pouco, já tá alguns, vários meses já na área. No dia a dia, não tem tanto espaço, até porque a gente tem as demandas muito curtas, né? A gente tem a correria do dia a dia ali, não tem tanto espaço para a gente pensar em carreira. E basicamente a gente tá vivendo a carreira. A gente não está nem parando para pensar sobre ela. E, É. é, e aí, mas quando tem em algum lugar um pouco mais estruturado, ou que já tenha, né, geralmente é mais estruturado, que já tenha um pensamento, uma cultura mais voltada para realmente acompanhamento dos seres ali, para ver se realmente como é que se performam as pessoas, como é que as pessoas evoluem e tal. Geralmente isso acaba caindo de paraquedas no colo de muita gente, assim, como caiu no meio de várias pessoas com quem eu já conversei sobre esse assunto. Eu fui basicamente a campo, fui fazer um trabalho realmente de designer como projetista e pesquisador, né, para entender de fora para dentro o que outros têm dos problemas, que outros problemas existem como outras pessoas já tentaram resolver, né, quando a gente está falando ali sobre esse momento de criar o seu desenvolvimento, né? Criar o seu plano de desenvolvimento. Que isso Uhum. não é comum em momento nenhum, assim, em carreira nenhuma. Você começa uma faculdade ou alguma coisa e tenha algum momento, uma disciplina, um trecho que você fala, então, nesse momento a gente vai falar agora como você planejar a sua carreira com tudo isso que você já aprendeu até agora. Não, basicamente não tem esse momento. É um assunto meio que off, que acaba virando on no dia a dia de trabalho e tu fica, tá, e aí, por onde eu começo esse rolê, né? Como é que eu começo a pensar sobre isso, né? E as primeiras vezes, geralmente, são assim, geralmente dos contatos que eu tive e das vezes foi apresentado para mim, né? Não é palatável da forma como é exposta, até porque é muito generalista, muitas vezes, né? Tipo, como é que você pensa no seu plano? Por exemplo, os exemplos mais comuns, né? Por exemplo, você quer melhorar a sua comunicação, então acho melhor, coloca lá no teu plano, fazer um curso de oratória, fazer não sei o quê. Geralmente são exatamente esses exemplos, assim. Eu vou Uhum. quero melhorar meu inglês, vou fazer um curso. Então, assim, geralmente são esses exemplos tão genéricos a ponto de pensar assim, tá, mas e eu? Nesse exato ponto do momento da carreira e da vida que eu tô, faz sentido eu ficar fazendo o curso de oratória? É isso que vai me fazer evoluir para esse momento da carreira? Não que não precise, mas a prioridade é essa? Quais são as coisas no dia a dia que vai fazer sentido eu realmente colocar
dentro do lugar onde eu estou, inclusive, vai se fazer útil, que aí depois de um tempo comecei, né, a roda começou a ir mais redondinha ali, entendendo um pouco mais dos pormenores. Aí eu criei esse estalo toda vez que eu fico vou pensar em PDI, que é assim, para o meu momento e para o local onde eu tô, como é que eu consigo apoio para coisa que eu posso planejar a fazer? Então é contextual. Da, da última vez que eu estava como liderança fui criando o time e aí não tinha RH, tá? Um relato do cenário real e mais recente até. Não tinha RH, não tinha nada, assim, não tinha uma organização nesse sentido. E como eu já tinha esse histórico, antes desse trabalho eu estava no cargo literalmente de liderança, que eu tinha uma certa estruturação já na empresa e tal. Então tinha alguns processos que eu já fui captando de outros lugares e lá eu aprendi muita coisa. Aí nesse último caso não tinha nada, então era terra vasta, assim. As partes boas disso é que quando tu tá num lugar que não tem nenhum tipo de estruturação, qualquer coisinha que tu mexe é um puta avanço. Nossa, tu fez É muita verdade. coisa. Isso é a parte boa. A parte ruim é que tem muita coisa e aí você fica, por onde é que eu começo, né? Qual é a pedra que eu vou Uhum. mover para que faça diferença? Qualquer pedra que eu movo faz diferença, mas qual é que eu vou mover? E aí, uma das dificuldades que eu vi até no pessoal que eu comecei a conversar dentro do time era tentar sair digamos assim, do imaginário, assim, do pensar, do ideal, né? Do o que que seria legal eu fazer, o que que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer e aterrissar um pouco mais no momento de que eu posso fazer e o que que vão me deixar fazer. Você tem que juntar essas duas coisas. Por mais triste que pareça essa conclusão, é assim, porque não adianta tu querer fazer, pô, eu quero fazer sei lá, um curso, sei lá o quê, ou eu quero aplicar tal metodologia. Porque aí é andragogia, né? A gente é adulto, a gente aprende fazendo. Então, quero aplicar uma coisa que eu aprendi, ou eu quero aprender uma coisa e tentar aplicar. E aí você pode estar num momento, num local, ou num cenário, com pares, ou com a falta dos pares de trabalho, que não possibilita aquilo. Então tu simplesmente vai prometer alguma coisa, na tua cabeça é lindo se conseguir, mas na prática vai ser altamente frustrante porque tu não vai conseguir apoio para aquilo, né? Então da equipe que eu estava coordenando, eu tentava puxar sempre pro plano terreno o tempo todo, assim, ó, então galera, tá, você quer fazer um curso de sei lá o quê, mas vamos colocar isso num plano. A gente planejamento serve justamente para dar errado. Mas se você não planejar, tu não sabe o que foi que deu errado, sabe? Essa é lógico, eu estou Fato. tirando onda, mas se você pensar assim, de onde é que vem a métrica? A métrica vem de uma suposição. Se eu não supor nada e só for fazendo, não tem métrica, não tem como dizer que deu errado, porque também não deu certo. Então pronto. É verdade. É Eu tô verdade. E assim, vamos colocar isso num plano, tá? Você quer fazer um curso, sei lá do quê? Colocar aqui uma coisa aleatória que também surgiu lá entre eles. O X-Rite. Não, beleza, muito bom, acho interessante. E é um dos pontos que eu coloquei assim numa listagem, coisas que a gente pode ficar pensando. Expertise que o time não tem ainda e a gente quer trazer para dentro, absorver um conteúdo, absorver uma expertise ou evoluir uma expertise. No caso de absorver, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente traz realmente o conhecimento de fora, alguém que saiba, implante, ensine e a gente começa a tentar fazer com que todo mundo pratique aquilo, ou alguém do time se especializa naquilo, internaliza aquela prática, se torna a pessoa detentora daquela informação inicialmente e difusora daquilo ao mesmo tempo. Então você tem essas duas formas, pelo menos esse ainda é o meu ponto de vista. Provavelmente é bem simplista, mas assim, é uma forma prática de lidar com que tipo de conhecimento novo se quer trabalhar para o momento. E aí tinha muito disso, mas eu vou fazer um curso de UX-Writing, beleza, tá, mas e aí? Quando é que a gente vai aplicar isso aqui agora? A gente tem espaço para isso? E até tinha, tá? Então a gente pode fazer isso vai ser melhor para nossas entregas.
Então, vamos resgatar mais um pouquinho. A nossa entrega de quando é que tu vai conseguir praticar isso aqui, para que eu consiga ganhar tempo com a gestão, para a gestão te liberar, talvez, de um momento que tu precisa no dia a dia exercitar aquilo ali sem precisar se preocupar com a demanda. Entende que é toda uma negociação, né? Tem que saber qual é a Uhum, demanda de quem está colocando, planejando seu PDI, e eu tenho que ver se eu consigo negociar facilitadores para aquilo ali. Se eu não conseguir negociar facilitadores, isso é o meu relato enquanto gestor, né? Mas a pessoa que está também planejando o seu PDI, também tem que pensar nisso. Será que eu consigo negociar alguma coisa que facilite, né, o meu plano realmente correr do jeito que eu quero aqui, nos X tempos que eu tenho para frente de planejamento? Geralmente são 3 meses, né, para poder fazer o acompanhamento ali, 3, 6 meses. Então, ela foi dizendo algumas coisas e o pessoal foi dizendo, né? Eu fui tentando aterrissar, ó. Então, para tu conseguir concluir esse curso, vai, sei lá, tem algum bootcamp aberto? Ah, tem um curso não sei do que, não sei o que lá. Quanto tempo demora? Até chegar, né, no dia do curso, a gente já tem um tempo. Daqui para tu vai fazer nada, uhum, né? Então, assim, desse tempo tu vai fazer um absoluto nada ou você vai preencher esse tempo daqui para o curso vir com alguma iniciativa para deixar claro, comunicar que estamos pensando sobre isso. Tá vendo que o plano já começa a ser, ó, antes da efetivação do que você está prometendo. Se pensar nesse sentido, tu consegue visibilidade, comunicar para a galera, ó, galera, ó, tem alguém pensando sobre esse assunto. E o pessoal vai ficar, a maioria vai ficar, tá aí, que assunto é esse? Nem sabia que isso existia. Tá vendo? Já começa a chamar a atenção por um assunto que a galera talvez não tá se ligando ou não sabe que exista. Normal. uhum, Normal que ninguém tá se ligando mesmo porque é a nossa área, então a gente precisa fazer os outros conhecerem o que a gente consegue entregar. Então daqui para lá tu faz uma apresentação, a gente tinha uma rotina semanal, não, é quinzenal, de apresentação com toda a equipe de produto e tecnologia, e era um tema que era aleatório. Qualquer um podia pegar qualquer tema e dizer, ah, semana que vem ou daqui a 15 dias quem vai apresentar sou eu, falar sobre tal tema. Então tal, faz bacana. isso. Bota isso nessa apresentação para falar sobre esse tema, não e controlar as ansiedades, né? Não se coloca como alguém que sabe sobre aquilo. Tu tá começando, tu tá explicitando o assunto. Fala, isso aqui existe, a fonte é essa, é isso, aquilo outro, para diminuir a tua insegurança sobre falar daquele tema que tu ainda tá tentando buscar um caminho de desenvolvimento para ele. Então, fica um pouco menos, é, menos pressão, né, sobre apresentar sobre algum tema. Vai lá, apresenta naquilo lá, fala que tu está buscando aquela temática, vai estar no seu plano de desenvolvimento, você quer fazer tal e tal iniciativa, daqui a, sei lá, 3 meses, provavelmente quando tu fizer o workshop, fizer um curso, tem umas demandas que já está na listagem para você trabalhar. A próxima entrega vai sair com essa documentação, pensando nessa expertise. E quando sair, você vai dar visibilidade a essa tua entrega que foi acrescentada o valor dessa nova expertise que você adquiriu ou que você está evoluindo. Tá vendo que o plano tem Uhum, toda uma linha, né? Tem todo um traçado. Eu pensei como sim, é que eu dou comunicação sobre aquilo ali, negociando no meio do caminho como é que eles me dão possibilidade de poder atuar, faço o tento adquirir aquele conhecimento, seja trazendo alguém para palestrar, seja eu mesmo atrás daquele conhecimento, tento fazer uma entrega dando visibilidade que aquela entrega teve um valor incremental justamente do conhecimento que eu fui adquirir lá fora, e aí eu começo a ter a visibilidade de que, olha, tá vendo? Fez sentido aquilo que eu prometi anteriormente. Tá vendo que eu consigo evoluir? Eu não faço promessas abstratas. E aí você uhum, começa a ter mais credibilidade também nas suas próximas promessas. Uma coisa que é muito normal, digamos, não gosto de generalizar, mas contextualizando o normal que eu falo é pro convívio que eu tive. O convívio que eu uhum, tive até hoje foi normal,
as pessoas pensarem muito na abstração, no ideal, como eu falei agora há pouco, né? Ah, eu quero saber sobre design de serviço. Eu quero dominar design de serviço. Cara, isso é uma pós. A gente não tem espaço para isso no dia a dia. Não vai Uhum, ser. É muito difícil conseguir ter esse tipo de espaço. Eu fiz uma pós aqui bancada pela empresa quando eu cheguei foi um tempão. Mas isso não era a pós não podia ser o plano que eu ia prometer para o meu PDI. E sim, alguma uhum, coisa no meio do caminho ou como conclusão da pós eu tinha que entregar. E nesse cenário que eu vivi, o pessoal do DHO, de RH, eles já tinham digamos, essa diretriz para conseguir bancar a tua pós, que tinha esses recursos, né? Então, assim, beleza, a gente uhum, banca a tua pós, bancava metade do valor lá, mas no final você vai escrever um artigo, uma postagem, fazer uma apresentação, vai fazer seja lá o que for. Evidencie que você fez aquilo, adquiriu aquele conhecimento, evoluiu de nível naquele conhecimento que tu tem, é, através de um incentivo da empresa e devolva para a empresa de alguma forma, sabe? E aí, uhum. desse ponto que eu comecei a pensar sobre essa necessidade de como é que eu dou visibilidade. Porque dando visibilidade eu ganho apoio da empresa. E às vezes não é apoio financeiro que a gente precisa. Às vezes, né? Boa parte das vezes é. Mas às vezes é tempo mesmo. Tipo, eu tenho uma demanda tal para fazer. Essa demanda eu posso fazer com tal tipo de recurso, tal tipo de conhecimento, eu vou demorar mais. Mas quando entregar vai estar naquele nível lá. A gente já tá hoje em dia Uhum. a gente está por aqui, mas se eu demorar um pouquinho mais, sei lá, um pouco mais é você que vai saber dizer, né? Uma semana, duas, dois dias, 2 horas, sei lá. E aí a gente está por aqui, mas quando eu entregar vai ser no outro nível e a gente vê se o outro nível faz sentido pra gente. Senão a gente volta. Daí, Uhum. essas são algumas das coisas que permeiam na minha cabeça o tempo todo dos aprendizados de quando eu tive que lidar com PDI, né? Eu, princípio, tudo sempre começa eu pensando sobre como é que eu dou visibilidade, como é que eu negocio a, a, a aplicação no meu dia a dia. Senão, Uhum. acaba virando mais um curso que você se inscreve e não termina. Caraca, que você resumiu muito bem agora, viu? Exatamente. Assim, a minha TI, né? Assim, eu achei muito bacana essa expôs, né? De trabalhar o PDL com a equipe. E assim, é a forma que eu pretendo estar utilizando meu PDI daqui a um tempo, né? Porque a forma que eu estou usando agora é um pouco mais autônoma, né? Não tem uma empresa, minha empresa, né, no caso que eu trabalho, não está por trás desse PDI ali me ajudando e tal, né? Mais uma coisa que primeiro de mim, né, que eu descobri sobre o termo, né, ali no começo de tudo ali, né, dessa transição, e aí na Soul Júnior que eu consegui realmente aplicar, né, esse PDI, mas assim, não é nesse nível, porque a Soul Júnior é voluntariado, né, e tal, então o que a gente monta ali também tá alinhado com as coisas que a gente faz, mas também tem um pouco de liberdade ali para o que eu acho que tá olhando mais e tal, mas não nesse nível que você colocou aí, né? Então, isso traz, acho que, um pouco mais de, assim, pô, você vai realmente fazer uma coisa que você vai usar e isso vai realmente te ajudar porque você vai estar gerando resultado para a empresa e isso é muito mais importante do que você, pô, aprender aleatório, assim, sabe? Porque eu quero aprender. Isso você vai poder aprender depois, mas na minha visão, assim, começando, o importante é trabalhar e gerar resultado ali, sabe? E se para isso você vai ter que aprender uma coisa que você não acha tão legal. Pô, a vida é assim, né? Nem sempre a gente vai fazer só o que a gente quer, né? Mas Mas é tem real, que pois pensar é. que no final das contas vai estar gerando um resultado e isso é benéfico para sua carreira, né? E o PDI é justamente isso, né? Uma ferramenta ali para gerar um autoconhecimento também, mas também para auxiliar no monitoramento ali da sua carreira, né? Sim, sim, tem algumas coisas, tipo, que acaba fazendo, como você bem comentou agora. Nem tudo a gente vai fazer só porque acha legal ou já gostaria de fazer, né? No meio do caminho surgem uns negócios que você pensa, acho que vou ter que aprender tal coisa, ou pelo menos eu vou ter que absorver um vocabulário sobre aquela coisa. Esse ponto de vocabulário é interessante, pelo menos eu acho, porque assim, na palestra que eu fiz em junho, teve
o The Developer Conference aqui. Em Brasília tem também o Summit. Tu já viu aí o Summit que tá tendo do TDC? Eu fiquei sabendo já, mas ou não tem mais ingresso ou tava muito acima de ia, sabe? Pagar. Mas eu vi que tinha mesmo esse Brasília, esse TD. Pois é, difundiu mais ainda esse ano, criou os summits aí que são eventos de 2 dias só e tal. E aí Hum, no TDC que teve desse ano aqui, em Florianópolis, aí eu fui apresentar, foi daqui foi, que eu apresentei acho que em 2 trilhas sobre PDI e sobre Data Driven. Data Driven eu fui falar sobre por trás das cenas, né? Foi um tema assim, porque eu queria explicitar as coisas que se precisa descobrir quando a gente está falando sobre design data-driven. Porque isso é um termo muito bonito, é muito legal, falar sobre métricas é super divertido para você se sentir descolado, mas no dia a dia, se você fala assim, então, vai lá, vamos trabalhar com métricas, você tem que fazer um negócio com dados, tem que pedir para alguém colocar, sei lá o que, aonde lá para começar a monitorar, como é que eu monitoro, como é que eu sei se o dado está certo ou está errado, se não der tempo o desenvolvedor não conseguir programar um dashboard, o que que eu faço com isso, como é que eu lido com os dados brutos de algum lugar, onde é que estão os dados, inclusive, como é que eu sei onde é que estão os dados? Então, surge esse monte de coisa e quase nada disso é palatável para a nossa área de design. A gente não aprende na faculdade a lidar com dados. Pelo menos nas faculdades de design, em tanto industrial como design gráfico, não tem essa parte voltada para dados se não for a de estatística, né? Tipo, no meu mestrado tem estatística, tem alguns planos de ensino de graduação de design que colocam uma disciplina de estatística lá, mas assim, avulsamente vai ser uma coisa muito pequena no seu dia a dia. Então a gente não lida com dados, com métricas ou com cálculo, não é natural, né, para quem vem de uhum. humanas. Para quem vem de engenharia geralmente é mais palatável, mais tranquilo começar a pensar sobre isso quando precisar lidar com isso. E aí uma das coisas que eu percebi na minha trajetória dos convívios que eu tive era a dificuldade de saber por onde começar, justamente pela falta de vocabulário. Pensa que está no meio dos desenvolvedores lá, como geralmente vai ser feito no seu caso, por exemplo, está numa empresa de um único designer, um time de um homem só. Então, assim, aqui é um cenário muito, muito comum. É raro, mas acontece com muita frequência. Sim. Então, aí tu vai escutar o desenvolvedor falando sobre a query, vai escutar ele falando sobre o banco que ele é no SQL, vai ficar escutando inclusive que tá no Mongo, que tá não sei o quê, que tem um lake, e aí tu fica, cara, tô só esperando chegar a minha hora, porque não tô entendendo quando Até pedirem, agora, né? até agora estou falando aí, quando eles pedirem para eu explicar sobre o protótipo eu explico, por enquanto deixa eles falarem aí, sabe? Acaba ficando meio perdidão. Exato. Porque é um vocabulário que não é básico para a área humanas ou área de projeto e criação. E aí a palestra que eu tinha elaborado, que eu ministrei no EBC, foi justamente com esse intuito, gerar vocabulário, que é a primeira das coisas, e justamente o não ter vocabulário faz, cria uma barreira, e essa barreira a gente pensa, não, eu não vou estudar dados, não vou estudar como é que funciona banco de dados, eu nem quero nem saber sobre isso, essa programação. Deixa esse rolê para outra galera. E aí tu não vai atrás de um curso de especialização sobre isso, acaba caindo em cursos altamente superficiais de métricas, que métrica vai dizer para você, basicamente, sem tirar nem pôr, a grande maioria, vai falar sobre o RAD, o framework da Google lá. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre RAD, acho que eu passo uma hora falando sobre RAD. Você vê o quanto prolixo eu consigo ser. É um assunto rápido, eu consigo passar uma hora falando sobre ele. Vai ser sobre RAD, basicamente. A maioria dos cursos de métrica vai te mostrar o Analytics, se pá, vai mostrar o Hotjar e agora o Clarity, né, que é gratuito, então fica bem mais palatável e tá mais fácil de utilizar. Uhum. Mas tá, mas e quando, como é que eu conecto essas coisas? Não é prático, não é fácil, não é simples de você entender como usa um Data Studio, um Looker, um Power BI, por exemplo. Uhum. Isso tudo eu tô falando porque são áreas que no dia a dia
pensando assim, tá, pra que lado eu vou no meu PDI? Isso não é uma área logo de cara que a pessoa quer ir. Não é conhecida, não é prático, não é fácil. Mas, às vezes, tem que olhar e pensar assim, então, eu vou prometer pelo menos conhecer sobre essa área. Isso aí vai estar no meu Uhum. plano dos próximos 3 meses, para que eu pelo menos consiga saber que não quero mais saber disso, né? Colocar um pezinho ali na água, né? É, às vezes saber de uma coisa que você não quer mais saber dela já é um bom caminho. Tipo, estudei, vi quais são as coisas e nunca mais eu quero saber disso. É isso, pronto. Pelo menos você sabe que você não gosta. Mas Aham. antes de chegar lá, não é simples. E aí, conectando com o que tu falou, que eu comecei a falar sobre isso, é que nem sempre você vai atrás de fazer um curso, de ter um aprendizado de coisas que você gosta do dia a dia, né? Trabalhar com métricas não é tão. Não conheci uma pessoa até hoje que começou em design e disse assim: Nossa, eu gosto muito de métricas, eu tenho que fazer um curso de métricas. Não, cara. A galera foi porque a hype em algum momento chegou nele, ela falou sobre métricas, ou justamente chegou alguma demanda, ou viu que era uma boa área para poder buscar o que que é, foi lá e foi atrás, né? Não é, então depois acabou descobrindo que não gosta. Eu já conheci algumas pessoas que foram fazer curso de métricas, depois falaram, cara, não é uma área que eu quero seguir, pelo menos agora eu entendi o vocabulário da galera que fala. Quando falar sobre KPI, Uhum. falar sobre SES, falar sobre indicadores, vai falar sobre métricas como um todo, como é que é acompanhamento, falar sobre analytics, eu já sei o que que eles estão falando. Mas já não sei fazer porque eu não gostei do rolê. Mas, fechando, mais uma vez, você tem que, às vezes, olhar para a gama de coisas possíveis e ver se, naquele momento, inclusive, você vai conseguir apoio interno da empresa que você está ou do cenário que você está convivendo. E desse cenário que eu estou falando, geralmente não é cenário da empresa, às vezes tu tem um cenário de estar num projeto, como tu falou do Sou Júnior. Aí tu está num projeto que teve uma abertura lá de fazer um curso tal. Então, tá vendo? Não está no teu dia a Uhum. dia do teu trabalho lá, mas está no seu dia a dia do teu cenário de convívio, do grupo que você participa, da comunidade que você vive. Como tem Uhum. o Pretux, por exemplo. O Pretux está lá, eu fico sempre olhando lá no canal lá no Telegram, lá, que eles estão sempre fazendo sorteio, estão sempre fazendo, como é que fala? Estão sempre tendo algum tipo de movimento para que alguém consiga entrar num curso, fazer um workshop, até graduação já surgiu várias bolsas lá que o pessoal faz sorteio. E às vezes o pessoal Uhum. não tá esperando, não é aquilo que estava projetado na vida, sabe? Mas, porra, surgiu aquela oportunidade, porque tu tá naquele cenário, aí eu vou fazer lá o workshop de UX Writing. Sei lá, a pessoa nem nunca se preocupou com content na vida, mas de repente surgiu uma oportunidade dessa, vê se tu vai lá e vai fazer também. Então, o teu cenário pode ser que Uhum. propicie você aprender coisas que não estão no teu radar. Pensando sobre isso, pessoal, vou lá tentar, ó, galera, vocês me ajudam, eu consigo bolsa, eu consigo tempo no meu dia a dia para poder fazer, que entra aquela história que eu te Uhum. falei do que vai caber no teu dia de tu entregar com aquela expertise que você foi lá tentar aprender. Se você conseguir encaixar no seu dia, tu consegue negociar um tempo ainda. Tipo, ó, hoje eu vou sair mais cedo porque eu tenho aula, sabe? Não é tão simples quanto isso. Vou sair mais cedo, sair uma Uhum. hora mais cedo, hoje eu vou começar mais tarde porque de manhã eu tô tendo aquele curso lá de XPTO, de coisa lá. Já aconteceu isso numa vez que eu também fui liderança, onde uma das pessoas estava fazendo um curso que não lembro se era de noite ou se era pela manhã. Eu sei que era um momento que ela tinha que diminuir a carga horária, e como era uma empresa de consultoria, a carga horária é uma coisa que você precisa compensar, né? Porque a gente cobra carga horária, a gente vende carga horária para o cliente, né? Uhum. Então, via como é que ia compensar ali, mas tinha um tempo menor durante o dia da pessoa de disponibilidade, porque tinha colocado no plano, tinha discutido e tal, e aí a contrapartida que a empresa conseguiu dar, depois que eu conversei com a gestão da nossa área lá, era tempo. Então, assim,
Quando a empresa não tem todos os recursos para ajudar, talvez o teu cenário ou a empresa tenha um recurso para não te atrapalhar. Uhum. Já ajuda. Não atrapalhar, às vezes, é uma ajuda do caralho. Demais, nossa. Lá na minha empresa, essa forma de ajudar é muito utilizada, sabe? Tem bastante coisa para fazer, assim, sabe? Mas a galera é muito de boa, sabe? Tudo tranquilo, sabe? Não tem, assim, muita cobrança, assim, sabe? Eu tenho tempo para fazer as outras coisas, né? Meus voluntariados e tal, meus cursos. Então, isso aí eu não tenho o que reclamar, sabe? A galera é muito solícita, assim mesmo, sabe? Nessa relação, assim. E aí, sim, conectando um pouquinho com o que você falou, né? Acho que é muito sobre isso, né? Sobre exposição, né? Você está exposto a alguma coisa, você, tipo assim, você não vai evoluir para um lugar se você não for para isso, né? Então, surgem oportunidades, né? Às vezes não é a oportunidade que você queria, mas é uma oportunidade que vai te ajudar a sair do lugar, ganhar. E se encontra muito nesses voluntariados, né? E oportunidades assim, que vão surgindo. Então, acho isso bem relevante, né? E assim, um pouco sobre métricas que você estava falando, né? Esse assunto, assim, desde que eu comecei, assim, é um dos assuntos que eu mais tenho curiosidade para começar a trabalhar, sabe? Porque eu sei que é tudo muito. Se trata de métricas, se trata de resultado, né? Eu sempre vejo, desde o começo, a galera falando sobre portfólio, né? Tipo, a galera fala ali, mas não traz o impacto que teve, não traz. Pô, fez aquela tela, mas para que fez essa tela? Sempre isso ficou muito na minha cabeça desde o início, sabe? E assim, até hoje eu não tive a oportunidade de trabalhar num projeto que tinha métricas claras ali definidas, sabe? Pô, a gente vai fazer isso porque a gente tá essa métrica, sabe? Nunca. E aí, eu muito curioso, né, com isso, eu ia atrás desses cursos assim, um pouco mais introdutórios e tal. Mas é aquilo, você estuda, você entende ali um pouco, o que você falou do vocabulário, mas eu não tenho como aplicar isso no dia a dia, eu não estou exposto a isso, né? Então, isso é o que eu venho buscando e é o que eu estou quase chegando ali na Sou Júnior. Semana passada a gente fez o apresentado Discovery, né, desse produto que está criando de aprendizagem para os donos da Sou Júnior, né? Então, o objetivo era apresentar mesmo tudo que a gente descobriu ali sobre esse mercado, né? Sobre os voluntários também. A gente fizemos alguns protótipos iniciais ali, fizemos testes também. E aí a gente conseguiu apoio, né? O objetivo era conseguir apoio de uma equipe de desenvolvimento para a gente começar a colocar o negócio para frente, né? E aí agora, finalmente, depois de muito tempo, vamos começar a ver sobre métricas. Então, tipo assim, eu sabia que era necessário e eu queria, só que assim, eu estava estudando, pô, anotava um monte de coisa, estudava um monte de coisa, sabia ali sobre esses frameworks, o framework pirata lá, o Hart, o vocabulário tá nota 10, agora a prática tá nota 0, né? Então, aí você tem que se expor para conseguir aplicar isso, né? Isso mesmo, né? Cara, até hoje, eu acho que, tentando resgatar, eu acho que eu só trabalhei em dois lugares até hoje. E olha que eu trabalhei em um bocado de canto. É, não porque eu quis, né? Porque por mim eu trabalhava em um canto só e ficava o resto da vida. Não tem problema nenhum com isso, não. Eu quero pagar meu boleto só. Mas, É isso. mas dos lugares que eu trabalhei, acho que só foram dois lugares que eu acho que métricas era um assunto já de status quo. Dois lugares, assim. O Caraca, resto, cara. basicamente, era coisa que ou eu tinha acabado de começar a iniciativa, eu comecei a iniciativa na empresa, ou algum tempo depois existiu alguma movimentação e começou todo mundo a olhar. Mas acho que só dois lugares Uhum. só. Um era uma empresa de financiamento de estudos e o outro era de assinatura digital. Então, só esses dois lugares. O resto, cara, inclusive, Caraca, velho. eu tava num canto uma vez, deixa eu ver onde é que eu tava. Já era. Acho que já era nessa de assinatura já. E aí aí um cara que trabalhou comigo em uma outra fintech há um tempo atrás, ele tinha saído, entrou numa outra empresa lá como DevOps, como Design Ops, e aí ele me chamou de, cara, tô aqui na empresa tal e o pessoal queria muito falar sobre o assunto de métricas. Não, beleza. Só que a empresa que ele está trabalhando, eu tô subjetivando as coisas aqui para não falar o nome das empresas, né? Nem onde eu trabalhei, nem Não, claro, claro. onde ele trabalha. Mas assim, a empresa que ele trabalha é enorme, é uma holding, comprou um monte de Caraca. outras empresas, assim. E aí eu pensando assim, cara, o que que eu vou falar para essa galera, né? Porque assim, o cara me chamou, ele já trabalhou comigo, foi uma empresa também foi eu que comecei a iniciativa de métrica já na empresa que a gente trabalhou junto. Então ele pensou assim, não, o cara vai saber falar algum rolê lá, mas eu fiquei assim,
velho, mas nessa call vai estar uma galera que da hold que eu já consumo alguns produtos dessa hold e penso assim, isso aí é o que eles comem no café da manhã, vou falar mais do mesmo. Mas beleza, vamos lá, né? Experiências, pelo menos na apresentação, a galera vai falar alguma coisa depois e tal, vou aprender com eles também para entender como é que é no dia a dia, assim e tal. Cara, tinha umas 40 pessoas na call, assim. É uma hold, tá entendendo? Então, gente pra caralho. Uhum, Várias sim. empresinhas que eles foram comprando, juntou um monte de gente lá na apresentação. E chegou no final, assim, pra extrema maioria da galera, era muito novidade que eu tava falando. E eu É fiquei bem. assim, não é possível. Fiquei, cara, tem vaga pra mim aí, então, porque, tipo, cara, Foi a uma ma- grande processo seletivo esse, esse da vossa. né? Eu falei, eu fiquei pensando, cara, não é um assunto comum do dia a dia, era um assunto que depois ele me contou e o head lá deles também estava falando, depois da apresentação, que fazia pouco tempo ele tinha sugerido esse assunto para discutir, não é coisa do dia a dia deles, e por ter sugerido essa ideia, ele ficou responsável por buscar alguém para falar sobre isso. Aí ele foi atrás de mim. Hum. Então, assim, tá vendo aí? Aí É uma coisa. finalmente, né, surgiu. Surgiu o assunto na Caramba, empresa. cara, que Isso é, um, loucura. isso é um ponto que eu gosto de comentar isso em vários cenários que eu estou falando sobre métricas. Eu gosto de trazer esse caso específico, que para mim foi muito icônico, né? Que para mim é uma puta surpresa saber que não é um assunto corriqueiro daquela holding que eu fui conversar com a galera. E nos demais lugares com que eu for conversando com o pessoal, acaba não sendo uma coisa tão comum também. E alguns fatores. É, a falta de vocabulário é o estourado, é a maior causa, tá? Causas legadas, né? Por quê? Como eu falei, na graduação, nem na pós, nem no workshop, nem nenhuma especialização que você faz na área de humanas, na área de design, na área criativa, ou a área projetual, lidar com dados, métricas, estatística, não é uma coisa comum, não é normal. Então acaba virando um legado. E aí no dia a dia do pessoal, isso não é uma coisa que, eu vou falar sobre tal coisa, sobre métricas no dia a dia. Acaba virando um assunto guarda-chuva, mas tão grande, tipo um guarda-sol mesmo assim, que o pessoal pensa, não, deve ter uma imensidão de coisa lá dentro, mas só se fala sobre uma, que é o hard. Mas, galera, vocês já começaram a monitorar a plataforma para ver se existe, é um dado só que eu quero. Existe acesso via smartphone na plataforma? Já é um ponto para se observar. É isso. A gente começa a métrica por aí. Não tem que elaborar um plano de métrica. É só saber o que eu quero perguntar. Quero Uhum. perguntar se quantas vezes por dia a plataforma é acessada. Você pode perguntar isso para o usuário diretamente, ou você pode perguntar para a plataforma que está monitorando. É mais prático perguntar para a plataforma, porque né, não, você não depende de agenda de ninguém. Claro. Mas é sobre isso. Assim, onde é que está o dado? Como é que eu começo a falar sobre isso? Então, não é um assunto do dia a dia comum, mas o assunto métricas vira uma hype muito fácil. Deu uma filosofada aqui, mas é só para ter ideia de que né, no, no dia a dia nem sempre, na verdade, não deveria ser necessário você esperar um espaço da empresa, um espaço, uma movimentação da empresa que tu tá, para começar a tentar implantar alguma coisa. E Uhum. até denotando como é que eu faço nas iniciativas, por eu já conhecer, né, obviamente quando o que eu vou falar vai ficar parecendo fácil porque eu falei que eu fiz, né? Mas de qualquer forma não é tão difícil. Porque assim, para tu começar a monitorar uma plataforma, quando não é aplicativo tem um BO a mais. Mas quando não é aplicativo, quando é um site, quando é web, basicamente tu começa criando uma conta no Google, no Analytics, né? Tem uma conta no Analytics. Uhum. Melhor ainda, se você criar uma conta numa coisa chamada Tag Manager, porque o Tag Manager vai te dar superpoderes. Mas beleza, quer superpoderes? Vai no Analytics. Clica aí no Analytics, cria uma conta, ele vai te dar, no final da criação da conta, um código.
tu não precisa ler aquele código não, porque tu não vai entender, tá tranquilo. É uma das coisas que eu deixo bem claro quando eu vou fazer palestra, falar sobre métricas. Cara, tu não tem que entender o que aquele código está fazendo, nem como é que captura o dado. Por quê? Quem tem que entender aquilo é o programador. Tu pega aquele código, está escrito lá, inclusive, enviar esse código para o desenvolvedor. É isso. Clica no botão e só faz isso que a plataforma pediu. Não se preocupa com isso. Depois que já tiver lá, que o desenvolvedor é que saiba onde botar aquilo ali, tu começa a ver, né, gráfico, começa a ver dados, e Uhum. aí pronto. Daí você já começou a iniciativa. Acabou. E um medo que surge, muitas vezes, num cenário quando ainda não tem nenhuma iniciativa nesse caso, quando não se sabe por onde começar, é assim, nossa, será que vai dar algum problema? Será que vai empatar alguma coisa? A plataforma vai ficar mais devagar? Vai quebrar alguma coisa no front, porque vai colocar um código lá e tal? Assim, e a Uhum. resposta sempre é não para todas elas, porque basicamente boa parte das plataformas que tu vai acessar, as das mais rápidas, as mais lentas, vai ter um analytics lá dentro. A grande maioria. Grande, que é porque é a forma mais comum de se monitorar, mais fácil, na verdade, se monitorar qualquer coisa. E é disso, é assim que eu começo Uhum. nos lugares. Falar, quem é o desenvolvedor que está responsável pelo front? Ah, é o tech lead que lida com o front. Beleza, ô tech lead. Olha, a gente já está monitorando aí. Ah, e o relato de vários relatos que já aconteceram comigo, tá? Vários momentos que aconteceram isso comigo. O tech lead, Cara, desenvolvedor e tal, fala assim, cara, teve uma vez que uma pessoa criou aqui uma conta, mas eu não sei mais, eu perdi a senha, sabe? É normal. Isso é a coisa mais normal que eu já escuto no meu dia a dia. Ah, uma vez alguém criou uma caramba, conta. mano. Ah, eu vou ver se eu consigo ter acesso. Na hora, pela recorrência, hoje em dia eu já Ah, falo, não, não, nem vai atrás, cara, nem vai atrás. Faz o nem seguinte, precisa. não precisa, porque até hoje vocês não estavam usando mesmo, então não adianta de nada. Então, faz o seguinte, até hoje não fez falta, certo? Daqui pra frente vai fazer, porque a gente vai começar a usar. Mas, ó, vai lá naquele lugar lá onde você sabe que está o código e apaga ele. É só isso, cara. Primeiro, apaga ele. Depois que você apagou, você vai subir, tá? Vai fazer seu rolê lá no deploy, do Palangané que você faz lá de programação, e coloca esse código aqui no lugar. É só isso que eu quero. Ah, mas o que você faz? Não, cara, é o código do Analytics. É o Google. Você não confia no Google? Então, bota lá, negócio do Google. Bota lá. É isso. Depois dessa conversa que você vai ter com o desenvolvedor responsável pelo front da aplicação, daí depois disso aí é você tentando analisar os dados que vai chegar, fazendo a comunicação, como eu comentei logo no começo. Galera, a gente está começando a monitorar a plataforma. Veja só o que está aparecendo. Olha só quantos acessos, não sei o quê. De primeiro, todo mundo fica maravilhado com isso. Porque assim, oh, nossa, olha só, por dia está tendo não sei quantos acessos. Isso aqui, nossa, está tendo muito acesso. E aí é o ponto como que se tu está se envolvendo com métricas, a gente está sempre colocando esses exemplos de métrica porque foi o que a gente puxou agora há pouco, né? Mas isso é para qualquer Uhum. iniciativa. Começou ali, o pessoal, tá muito acesso, pouco acesso, sei lá. Aí é o momento que, como você já lidou, já começou a lidar com aquele tipo de assunto, vai começar a provocar externalizar primeiro o vocabulário que você ganhou para poder aprender aquilo ali, e também meio que educar a tua comunidade, onde você está convivendo ali com teus colegas de trabalho, que aí, então, a gente não sabe se é muito ou se é pouco. A gente sabe que é 200, tá? Ali no o Google está capturando Uhum. tal, a gente viu um número que está lá 200. Isso é pouco, isso é muito? Não sei, a gente não tem histórico. Ou o pessoal da estratégia, o pessoal de produto, a galera de vendas, inclusive de marketing, 200 é pouco, é muito? Ah, é muito, mas é muito por dia, por hora ou por mês? O que 200 é pouco ou é muito? Por hora, hora, dia ou mês? Ah, por dia é bastante. Então, beleza, a gente tem uma métrica estabelecida já que 200 por dia de acesso, visualização, clique, sei lá o que for, por dia é muito. Então, agora sim, a gente começa a discutir sobre métrica. Que métrica é sempre um número barra outro, não é um número. É sempre isso. Métrica é sempre um número barra outro. É dia, Uhum. coisa por dia,
coisa por momento, coisa versus outra coisa, eu tenho mais acesso aqui do que aqui. Então já tem uma Uhum. métrica. Olha, São teste A, comparações, né? comparação, teste AB, tenho mais acesso nesse do que abertura nesse meio. Tem uma métrica. E aí você começa a educar esse vocabulário no dia a dia. Aí então, tá tendo pouco acesso. Então, galera, vocês entenderam que pouco acesso é quando a gente tem 10 por dia, certo? E por aí vai. Essa é a Uhum. conversa do dia a dia para que insira novos assuntos e faz a comunicação do que você começou a aprender, começou a buscar lá naquele plano, naquela tua promessa de PDI. A galera veja, porra, ó, fulano foi atrás naquele negócio, colocou no PDI, parece que aprendeu alguma coisa e tá dando algum resultado. Até agora a gente não vê o resultado, mas parece que vai ter. Aham. Pô, massa demais, mano. Massa demais essa visão sua, assim. Muito bacana. Falando até um pouquinho sobre métricas na implementação, assim, tal, eu lembrei até do que eu estava assistindo alguns episódios, né, do podcast, e eu estava vendo aquele sobre documentação, e se conecta muito com isso aí também, né, tipo, na empresa que eu trabalho, a gente também, por exemplo, de design, no caso, na documentação, não tinha essa cultura antes de eu entrar, eu entrei, eu ainda não consegui, né, fazer isso, implementar isso, essa cultura, mas eu vejo que é muito isso mesmo, né? Pelo que vocês falaram naquele episódio, né? Muitas vezes não vai ter mesmo essa cultura, né? E a gente tem que chamar ali, buscar. E aí é isso, né? Assim, como eu tô nesse início, né? Nessa de carreira, né? Tem muita coisa ali, muita tela para fazer, né? Acaba que essa parte, assim, não entro, ainda não estou entrando tanto nessa parte de métricas, documentação. Estou mais fazendo, né? Não executando ali. Mas o bom é saber, né? Da importância dessas. E É, não eu acho, negligenciar quando estiver montando ali, né? Quando for justo, eu relevante. acho, cara, que isso é um achismo, tá? Bem, isso é mais sobre questão de comportamento, porque no dia a dia, quando a gente tem essas outras coisas que podem ser complementares a uma entrega, a uma organização e tal, parece que a gente tem que fazer algo muito grande para valer a pena, ou parece que a gente vai ter que desprender um tempo para fazer aquilo que talvez, inclusive, ninguém mais vai ver. E isso eu já pego de relatos, né, de um relato, vários relatos do pessoal de pesquisa principalmente, dos researchers, de service design também. Falei, cara, eu faço a documentação, mas ninguém vai consumir. E claro que alguém vai consumir. Tu consome, porra. Então pronto. Ó, faça de um jeito que pelo menos, no mínimo, mês que vem, semana que vem, daqui a 2 horas, tu olha pro negócio e pensa assim, tá, lembrei, porque foi que eu pensei aquilo ali. E tá errado mesmo. Tá errado. Pronto, é isso. Sabe? Você conseguir ter um histórico minimamente viável para você lembrar de quais foram as decisões, quais foram os dados, qual foi o protótipo que tu tinha criado inicialmente, que aí teve aquela outra ideia, que pense numa questão de versão, ou pelo menos, no mínimo de tudo, uma listinha de ideias que foram discutidas sobre aquilo. Já é uma documentação. Quando a gente estava falando sobre documentação, provavelmente foi no episódio que estava falando com as QAs, né? E aí o, uma das coisas que eu tava conversando bastante também com a Márcia, com a galera, é a grande falta que tem desse histórico. Tu acabou de descrever isso. Tu entra num lugar e geralmente você não se depara com um histórico de documentação, porque isso não é uma coisa cultural, não é normal mesmo, as pessoas se preocuparem com documentação. Só que isso tem um custo muito grande de não ter. Porque, vê, tu entrou e tu consegue, assim, calcular bem chutômetro mesmo, assim, sabe? Quanto tempo tu demorou para entender o que que a empresa faz realmente? Como é que eu começo a contribuir com aquilo ali? Ah, demorei pra caramba, assim, a galera, assim, era bem solícita em explicar ali no começo, mas, assim, são vários clientes, cada cliente tem uma complexidade, e cada cliente, então, assim, é muita coisa e nenhuma documentação, então a forma que eu fui aprendendo foi, pô, tô construindo aqui, eu não sei ainda o que que eu tô construindo, vou tentando entender aos pouquinhos, de cal em cal ali, eu vou, né, mas não tinha realmente um lugar para eu ver, tá, isso aqui, esse projeto aqui faz isso, e a gente tá tentando fazer tal coisa, né, não tem isso.
pô, vou fazendo, vou prototipando, vou vendo as telas anteriores, vou conversando um pouquinho e tentando entender, né? Montando ali o quebra-cabeça, né? Realmente, se tivesse a documentação, Pois é. seria E o que tu muito falou mais. agora é de assim, eu vou vendo o que foi feito, os protótipos que já foram feitos. Tá, mas o que que já foi feito que deu errado? Tu tem noção do que já deu errado para tu não fazer de novo, pelo menos? Né? Porque aí, Pois é. cada cabeça vai ter várias formas de fazer a mesma coisa, cada cabeça. Então, eu vou olhar para as coisas que eu já fiz ontem, semana passada, no ano passado, eu faria totalmente diferente, com certeza. Eu olharia para alguma coisa ali e ou totalmente, ou pelo menos minimamente mudaria alguma coisa. Imagina, aí tu pega uma ideia no meio do caminho, que geralmente já pega uma startup, uma empresa que já está com um produto andando, e aí tu pensa, não, porra, aquela ideia, ó, eu olhei para esse negócio aqui, tá faltando isso, aquilo, outro, na minha cabeça, né? Olho lá, começo a prototipar loucamente ali, porque realmente eu achei que, porra, inventei a roda aqui, cara, descobri a pólvora. E aí quando você vai apresentar, a galera fala, não, então, isso aí a gente já tinha antes, só que foi descontinuado, porque o cliente não gostou, Putz. porque a sobrinha do tio do vizinho, do cunhado do um parente distante lá olhou para aí e falou que essa tonalidade não tá muito boa, sabe? Então, assim, cara, as decisões ruins já foram tomadas antes e você não ter aquele histórico de que, olha, não é para ser assim. Já é uma bosta, Uhum. porque custa muito caro. O onboard, ele é caro por si só. Só que aí é um onboard e ramp up, né? São duas coisas que acontecem simultaneamente e o final é justamente o ramp up, que é quando você deslancha, começa a andar só. E já ter outras ideias, né? Evoluir realmente. Esse ciclo inicial, às vezes ele se torna muito caro para a empresa quando ele não tem histórico algum. E o caro que eu digo é, tu está sendo contratado e até você conseguir realmente entregar algo consistente com o histórico da empresa, demora pra caramba. Então já é um custo, logo de cara. Assim, já é um custo Uhum. até tu começar a dar algum tipo de retorno. Isso que você falou de falar com a galera. Pode ser mais solicita possível. É, e o bom, em vários lugares que eu passei, eu tive essa facilidade, né, as pessoas serem bastante solícitas, mas é o custo de várias pessoas. O Então, tempo, né? é Assim. o tempo de várias pessoas. Então, se tu tem que parar, veja, se num dia tu tem que parar alguns minutos ou horas de um tech lead, de um product manager, de um desenvolvedor, de um content, do teu head, da tua liderança, de tudo isso, num dia, só o teu onboard deve ter custado, sei lá, para mais de R$ 20.000. Um dia, assim, se consome isso. Colocando uma conta Pois bem, é. bem esdrúxula, assim, é, extremista para ser didático, assim. Porque isso é um custo, é o tempo que o cara parou um raciocínio que estava tendo em algum momento para poder parar assim, então, ó, bora lá. Ricardo tá com a dúvida naquele negócio. Eu nem sei de onde aquele negócio surgiu. Eu acho que eu devia parar, inclusive, de fazer. Ô, Ricardo, para tudo. Tira a tarefa do caminho, porque eu acho que a gente nem vai seguir com aquilo ali. Sabe? Até alguém conseguir chegar a uma dedução do que realmente tu deveria entender do histórico de uma coisa para você conseguir fazer ou não, é um custo enorme. Por quê? Tem documentação, então um onboard bem feito. Em alguns lugares que eu passei tinha um processo de onboarding até legal, mas teve um canto que era geral, assim, todo mundo era meio que um combinado, todo mundo já estava de boa com isso, que o onboarding na empresa demorava em torno de 4 meses. Para você entender o que realmente a empresa fazia, era em torno de 4 meses. Como eu era cross, Caramba. eu era alocado numa linha só de negócio, mas como eu sou curioso, eu acabava lidando com vários outros problemas também, acabava absorvendo outras buchas, então acabei sendo cross em vários produtos da empresa. Então, assim, para eu Entendi. entender isso, demorou uns 5 meses, basicamente, para eu entender tudo, assim. O que acontece no final? Os outros, a maioria não vai ter esse tempo, não vai ter essa curiosidade, não vai ter esse tipo de comportamento, né? É, e aí, acaba que, por eu já ter passado por isso, eu acabo tendo que parar a minha tarefa no dia a dia. Tô nem dizendo que isso é ruim, tô só denotando o que aconteceu. Uhum. Acabo tendo que parar muitas vezes no meu dia a dia para poder explicar para outras pessoas aquilo que elas não tiveram tempo para descobrir. Entende que eu Uhum. acabei virando uma documentação.
porque eu Sim, fui, então eu fui atrás dos isso, outros. isso vai até dando ali um certo nível de ansiedade, né? Eu, pelo menos assim, apesar de no trabalho todo mundo ser muito de boa, muito tranquilo, sabe? Pô, vai dando um pouquinho de ansiedade, né? O tempo tá passando ali, você ainda tá tentando entender o que tá rolando ali, e aí você vai começando a, pô, será que eu tô muito lento? Será que, enfim, vai, vai gerando uma bola de neve, né? Até que você realmente começa a aprender, a entender o que está ali, né? Mas, pô, esse processo aí poderia realmente, em muitos casos, né, ser evitado, né? Ansiedade, né? Essa Boa, demora. justo. E você comentou, inclusive trouxe uma lembrança de um caso, vou contar aqui rapidão, que é uma situação bem tranquila, que é uma empresa que a gente estava prestando consultoria e, cara, a gente quer entregar o negócio, né? Então a gente pirando na batata aqui, tentando fazer a entrega o mais rápido possível, envolvendo todo o processo, o negócio todo, hein? Super ansioso do lado de cá quando começou. Depois de um pouco tempo, conversando com o cliente, conversando com o outro pessoal da equipe de design do cliente também, aí a gente descobriu que geralmente do ponto, digamos assim, que a gente entregava alguma coisa, porque já era um cliente antigo da empresa e tal, mas a equipe era uma equipe nova dessa consultoria que foi entender esse cliente que já era antigo. A gente Hum, entendeu que toda vez que a gente entregava alguma coisa para ser desenvolvido, né, para ser absorvido lá pela empresa, do trabalho que a gente fazia, demorava cerca de 6 meses a um ano e meio, mais ou menos, para que a coisa vá para o ar. meu irmão, que isso, cara? Então, assim, a Um gente, ano e meio. por aí, esse era o ciclo de produto deles. Eles Caraca. estavam tranquilos com isso. Então, assim, a ansiedade do nosso lado ficou muito mais, né, mais controlada. Obviamente que a gente tinha que entregar com a destreza, com a celeridade e com a qualidade que a gente vendia, né? Mas a Uhum. gente ficava tranquilo de que a gente não estava atrás de nada, a gente não estava atrapalhando o desenvolvimento deles, porque logo no início também tem isso, né? Pô, será que a gente está demorando muito porque o pessoal vai estar esperando a gente? Porque será que eu estou indo devagar demais? Ou será que estou atropelando alguma coisa? E depois a gente descobriu que não. A gente estava indo suave, o ritmo era esse mesmo. Quando a gente estivesse entregando alguma coisa, eles iam ver se, inclusive, aquilo ia em algum dia para o ar. Porque pode ser que eles não implementassem também. Também tinha isso. Nossa, tem isso, né? Também tinha isso. E no dia a dia, em outros lugares, já tive que passar por esse momento de ansiedade, né? De, pô, será Uhum. qual é o tempo de espera que eles têm, né? Será que entregar um protótipo em uma semana ou um mês, o que é devagar para Não, eles? assim, exatamente. Aí você vai pegando esse tato com o tempo, né? Pô, demorei tão. Eles acharam ok? Tá, beleza. Daqui a pouco você demora um pouquinho mais, pô, será que eu tô demorando demais? É isso, né? A gente vai sentindo ali. É, com isso, eu acabei tendo um comportamento de jogar um prazo alto para conseguir negociar as coisas, para poder entender justamente quais são os tempos do pessoal, né? Então, geralmente, tem um projeto tal, assim que eu entro numa empresa, tá, beleza, mas assim, tem todo um processo para poder descobrir as coisas, tem o meu onboard, não sei o quê. Então, esse projeto aí, vocês querem que eu comece a entregar ele quando? Daqui a uns 3 meses, pode ser? Aí o pessoal diz, porra, mas porra, 3 meses é muito tempo, né? Então, ok, então tá, 3 meses é muito tempo. Aí vai. Vamos pensar assim, tá, um mês e meio para eu chegar numa fase de discussão. Porque eu não posso dizer que eu vou entregar em um mês e meio, é uma coisa que eu falei que ia entregar em 3 meses, né? Tem que Uhum. ser. Aí, Também. não, pô, um mês e meio acho que é muito tempo. Se a gente conseguir discutir já sobre a ideia semana que vem, então eu já me ligo que o negócio gostariam de ver algo rápido. Aí, Uhum. com o meu com minha expertise, eu vou começar a tentar moldar o que é entrega, inclusive. Porque o tempo eu já entendi. Agora, o que é Uhum. o pronto da entrega que eu posso começar a negociar? Que às vezes a entrega pode ser a documentação, pode ser um indício, pode ser uma métrica, isso pode ser a entrega inicial de um projeto já. E, galera, Uhum. então, do que eu consegui pesquisar até agora, a gente viu que tem muita gente entrando em contato pelo canal de chat lá
na plataforma lá que tem um bot lá. Então, se a gente só começar a reformular aquele fluxo lá, seria legal? Então, tipo, eu já dou um caminho de solução assim, ó, aquele ali vai ser o projeto. E até agora eu já consegui descobrir esse dado que Uhum. embasa o início do próximo projeto. Aí eu ganho tempo para poder pensar se realmente aquilo faz sentido. Não faz sentido e como é que seriam os próximos passos também, né? É, Pô, pois é. bacana. Estratégia legal essa aí. Vou começar a adotar. É que a gente tem que descobrir o tudo de tudo, né? É, eu acabo indo muito no campo filosófico das coisas, que eu quero saber o que que significa as coisas. Quando a pessoa fala, tem que estar pronto. Tá, mas o que que é pronto? Me descreve o que é pronto para você. Ah, mas tem que ser rápido. Tá, o que que é rápido para você? Quanto tempo entregando o que é rápido? Um miojo em 2 minutos é Uhum. rápido para você? Ou um miojo em 3 minutos é um tempo rápido para você porque o miojo já é rápido? Sabe? O que que é rápido para Sim, você? Ah, o que que é pronto? Pronto significa para discutir ou pronto para desenvolver? Não, para desenvolver. Então o é desenvolvedor vai verdade. começar a programar assim que eu entregar? Não, a gente vai avaliar e tal. Então isso não é pronto ainda. Então você não é rápido o É, suficiente e não é o estado de pronto. Vamos discutir para entender melhor o que que é pronto para vocês. caramba, ter esse alinhamento ali, né? É importante. Que pode significar a mesma coisa, pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Verdade. O pronto, por exemplo, muitas vezes eu descobri que era toda uma documentação de negócio. Eu, enquanto designer, enquanto UX, eu tinha que escrever regra de negócio, porque o pessoal, a início, dava a entender que o pronto era os protótipos, né, a tela desenhada, só que depois da tela desenhada tinha toda uma discussão de, mas e se clicar em tal lugar, tem que fazer não sei o que cálculo, tem que bater na API não sei da onde, tem que retornar uma regra de que o acesso está liberado ou não está, se ele for um cliente assim, tem que mostrar tal tipo de coisa, se ele for um cliente assado, a gente tem que passar por um processo de análise. Desculpa, então, pá, tudo isso é negócio, não tem nada a ver comigo. Então, Uhum. a gente queria já chegar nesse ponto já. Ele Entendi. parou? Não, 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 tá Tá tudo assistindo? normal. É que parou de Sim. mostrar aqui no negócio. Mas enfim, Não, não, tá não. às vezes a gente tive que entender que o estado de pronto era esse, era escrever a regra de negócio, pelo menos deixar explícito qual era o fluxo que eu estava pensando, que a entrega era não somente a estética, não somente o fluxo, mas também que cálculo eu vou fazer, quais são as possibilidades de entrega secundária, se vai mandar SMS, se vai validar por algum outro canal e tal. Então esse era o estado de pronto de alguns lugares que eu já percebi. Outros lugares, o estado de pronto era basicamente o desenho mesmo. Teve uma fintech que eu trabalhei que, Uhum. cara, se você começasse a rascunhar um negócio, já tinha design system, essa é a parte boa de se trabalhar nesse nível de organização, né? Já tinha design system. Então, quando você estava discutindo algumas regras ali, alguns fluxos, e começava a desenhar, rabisco frame mesmo, só trazer umas caixinhas para a tela, a arquitetura estava ali. Então, o desenvolvedor já conseguia trabalhar em cima daquilo. Porque o design system estava pronto. Então, a estética é aquela. Aham. É isso, não tem o que fazer. Então, o estado de Já pronto tem os deles era componentes. o estado de pronto deles era o rascunho, porque o PO já ia escrever as Caramba, histórias de usuário e tudo mais. Então é muito variável o que que é pronto. caramba. São muitos extremos, né? Que sentindo, né? Como é que funciona a empresa, né? É isso aí. Você trouxe uns exemplos bem, bem distintos. Mano, rápido, uma pergunta aqui sobre a questão do PDI Data Driven lá, né? Baseado ali em dados. Eu li ali o que você colocou ali. Mas queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre os métodos que utilizou, por que utilizou, e também uma coisa que eu não percebi, vi você falando, foi sobre a amostragem de pessoas mesmo, assim, sabe? Tipo, pô, quantas pessoas eu acho que você achou que eram um número bom ali para uma base, e também sobre quem eram essas pessoas, sabe? Se eram só do seu trabalho, ou se tinham pessoas de outros projetos. Tá? Primeiro, vamos definir as coisas, né? Eu acabei de falar sobre definir as coisas, é interessante deixar bem definidas as coisas para discutir em cima delas. Porque quando a gente fala sobre ser data-driven, não necessariamente eu estou falando sobre quantitativo, sobre pesquisa quantitativa. Eu posso estar falando sobre dados qualitativos. E aí eu estou falando Uhum, sobre percepção, sobre a satisfação, sobre níveis, né, de cada uma dessas coisas.
Eu tô falando isso que você comentou agora sobre quantas pessoas, né? E basicamente Aham. é uma, duas, três, cara, sabe? Ao meu redor. Como é que é o processo? Que eu fiz eu comecei a elaborar e fiz uns testes e acabei levando isso como um método e aplicando em outros lugares. Eu sempre fiquei pensando que para eu saber o quanto eu estou bom, é, eu até posso ter a minha própria percepção do quanto eu sou bom, o quanto eu estou bom em algum determinado tipo de expertise, ou de algum tipo de tarefa. Ah, eu estou muito bom em fazer café. Cara, porque só quem toma meu café sou eu. Então eu acho que tá bom, sabe? Aí qualquer outra pessoa vai tomar Sim. o café e fala, puta, quem fez esse café, velho? Que foi o desgraçado que estragou o café fazendo isso, sabe? E aí já tem um primeiro ponto que eu tenho que me preocupar. Opa, é, eu não estou bom para a entrega que os outros vão consumir. Isso aí é um resumão filosófico sobre metrificação das coisas. Porque Uhum. quando eu estou tentando medir o meu desempenho, medir a qualidade de expertise que eu tenho, eu sempre tenho que fazer isso de fora para dentro. Como bom designer, a gente não pode tirar a métrica da cabeça nem a satisfação da cabeça, da nossa cabeça. Tem que tirar da cabeça dos outros, de quem vai usar. Quem está vai ficar estranho o que eu vou falar, mas assim, quem está te usando na empresa é a empresa, certo? Então, assim, Sim. quem vai conseguir dizer a satisfação sobre o teu desempenho, sobre a tua qualidade da entrega ou sobre a tua expertise é a empresa, são os teus colegas de trabalho. E pode ser que seus colegas de trabalho sejam uma pessoa, três ou 10. Eu já tive um time que eu era um designer com 18 pessoas. Então, assim, entre gestor e desenvolvedor, DBA e tudo mais, uns 18 pessoas. Então, assim, quem vai dizer o nível de entrega, ou é de cima para baixo, gestão, que vai dizer, ó, beleza, esse era o nível que a gente esperava e você entregou isso. Ou todos os demais. E ou também todos os demais. De qualquer forma, de fora para dentro. Então não depende se é um ou se é 1 milhão. Vai depender sempre de como é que tu vai medir isso. Pensando nisso, aí eu vou no qualitativo, porque é percepção. As pessoas que estão trabalhando contigo raramente vão ter uma ideia de como medir a tua performance. Enquanto designer, principalmente, porque é subjetivo, né? As Uhum. demandas chegam para o designer assim, a gente quer algo bonito, muito legal, bonito e com uma ótima usabilidade, porque geralmente o pessoal foi lá no Google, buscou alguma coisa e a palavra usabilidade apareceu várias vezes, né? Então, assim, a gente quer uma coisa com uma ótima usabilidade e que seja muito bonito para que o nosso cliente consiga um bom engajamento. Nada disso se conecta nessa frase. Nada disso, assim, naturalmente se conecta, não. Porque uma coisa ergonômica não necessariamente é bonito para quem olha pela primeira vez ou para quem tem outro tipo de cultura estética. Então, o bonito já é subjetivo por aí, não adianta. Uhum. O útil depende de se aquele público está com dinheiro para pagar aquilo ali, senão não é útil, não adianta. Se está com viabilidade de chegar até lá, cara, ter um carro é muito útil, tá? Mas eu não tenho dinheiro para gasolina. Grande merda, não me dê um carro, me dê uma passagem de ônibus, é melhor. Então, a utilidade ela é muito contextual. Uhum. E aí, quando, juntando esses exemplos bem extremistas para ser didático, no teu dia a dia, raras as vezes vai ter alguém que vai ter, quando não tem um time já de especialistas, né? Mas tirando isso, raras vezes vai ter alguém que vai conseguir olhar para o teu trabalho ou conversar contigo sobre o teu trabalho e ter a percepção do nível de qualidade que você acha que você tem. Até porque digamos assim, o quanto você é bom, ou o quanto você conhece, ou quanto você acha que conhece sobre métricas. Assim, pô, eu fiz um curso, e é isso, fiz um curso. Então, assim, você pode até pensar, como geralmente acontece quando a gente faz um curso que gostou de fazer, pensa, porra, gostei, eu entendi, eu sou bom, eu posso fazer aquilo ali tranquilamente. Quando vai fazer, a gente erra. Geralmente é assim. Mas a gente sai um pouco mais confiante, né? Depois que de um ciclo instrucional. E aí, Uhum. tu chega para qualquer outro colega teu de trabalho, falando sobre médico, o pessoal pode pensar assim, não, tá aí, é.
Ó, o cara sabe mesmo o que tá falando aí, ó. E ficar nessa subjetividade de tá, o cara falou que sabe, o cara falou das coisas, mas eu nunca vi ele fazendo. Tipo empreendedor de palco, assim. Os caras vendem Aham. a fórmula de 1 milhão, mas tipo, eles não ficaram ricos executando a fórmula do milhão. Eles ficaram ricos vendendo o curso de como ficar rico, né, com o curso dele. Então, assim, empreendedor de palco. Então, para sanar essa subjetividade do quanto você se acha bom, né, em determinada expertise e o quanto os outros deveriam perceber, porque é assim que vai se gerar a sua percepção de qualidade dos pares de trabalho e da sua evolução profissional, contextual, é você fazer com que os outros te avaliem. Mas também tu tem que ajudar os outros a te ajudar, né? Tudo isso foi o que permeia na minha cabeça quando eu comecei a pensar nesse rolê. Então, para ajudar os outros Uhum. a me ajudar, eu preciso usar algo que eles já saibam. Assim, de como é que eu pontuo alguma coisa. Se é ruim ou se é bom. Vou colocar uma escala. E como as pessoas não sabem de todas as coisas que eu acho que eu sei, ou que eu acho que eu estou aplicando no meu dia a dia, eu vou colocar uma listinha de coisas que eu conheço ou que eu estou praticando, mas os meus pares de trabalho não conhecem o nome disso. E, tipo, métricas. A gente está falando bastante sobre isso, mas é, será que no dia a dia eles estão percebendo que eu estou aplicando métricas? No dia a dia eles estão percebendo que eu estou usando o X-Writing? No dia a dia eles estão percebendo que eu estou fazendo, sei lá, usando qualquer outra técnica lá, que eu estou fazendo entrevista com o usuário, que eu estou fazendo uma documentação, porque pode ser que a tua entrega está sendo completa ou complexa, ou as duas coisas, ou muito fácil de ser entendida, mas que você entregou tudo isso. Você entregou uma boa usabilidade porque você testou, fez teste, veja só. Fez teste, você pesquisou, você documentou, você pensou nas métricas, fez tudo isso, entregou para a galera. E no final, eles não conseguem quebrar tudo que você entregou em todas essas expertises. Então, Uhum. você tem que ajudar o pessoal a te avaliar. Aí eu fiquei pensando quais serão todas essas expertises que envolveriam a avaliação, as coisas do dia a dia ali. Fui atrás de vários posts também, alguns colegas meus que já estavam falando sobre medir desempenho. Inclusive, foi o Daniel, que na época ele estava na Local Web. Conheci ele num TDC lá de BH, 2019. Ele já estava fazendo um estudo sobre isso, aplicando lá na Local Web, na área de inovação, que já estava embasado de um outro trabalho de outra menina que fazia sobre avaliação enquanto a processo seletivo. Então ele pegou vários recortes assim, eu peguei esse recorte dele e comecei a elaborar uma escala de expertises para que as pessoas conseguissem avaliar. Simplifiquei tudo isso num formulário do Google, basicamente. Então tem lá, quando eu vou aplicar isso com o pessoal nos lugares onde não tem a cultura de PDI ainda. É, faço um formulário do Google, pego as expertises de hard skills e soft skills. Os hard vão ser as nossas técnicas mesmo ali, coisas mais técnicas, e os soft vão ser as coisas que também, assim como as hard, no nosso dia a dia as pessoas não param para pensar que você está fazendo aquilo. Tipo, Uhum. negociação, tipo, paciência, tipo, instruir outras pessoas. As coisas às vezes ficam tão sutis que parece só o jeito dele. É o jeito dele fazer as coisas. Não, mas assim, do meu jeito, tem paciência, instrução, tem, sei lá, tem negociação, tem um monte de coisa envolvido. Só que eu não, as pessoas não vão, no dia a dia não é normal ficar quebrando isso para poder entender. Não estão vendo dessa forma, né? Exato, é um ponto de vista que não é normal. Vai ser normal para avaliação, mas não normal para o convívio. E aí eu coloco tudo isso. Várias dessas skills, as soft skills e hard skills, que eu fui encontrar em vários posts quais eram os da nossa área. E aí quando eu faço a apresentação sobre isso, eu gosto de deixar bem claro que é para cada área. O que eu fiz foi para minha área, né, para nossa área de design. Então eu encontrei métricas, encontrei documentação, encontrei entrevista, prototipação, é, várias coisinhas ali da hard e da soft skill que faz parte do nosso convívio, comunicação, sei lá,
outras coisas que agora não me vem na cabeça, agora me deu um branco, mas acaba virando uma listinha de coisas que você tem enquanto comportamentos e quanto habilidades, soft e hard Uhum, skills. E aí não escala. E para não ficar no vácuo, vai ter colega que você vai trabalhar cara, acabou de começar a trabalhar com essa pessoa, então não tem muita percepção. Pode ser muito ruim, inclusive, essa pessoa de fazer uma, uma avaliação de uma coisa que ela ainda não sabe muito bem como é que tu tá. Acabou de ter contato uhum, contigo. Então você sempre tem que dar uma opção verdade. de não se aplica. Em alguma das opções, já, sei lá, de 0 a 5, de 1 a 5, mas em alguma opção não se aplica. E essa não se aplica, ou de toda essa escala, tu sempre tem que ter uma comparação. Porque se tu for medir, deixar para medir tudo, só depois de um tempo de convívio, você acaba perdendo uma coisa que, para mim, pelo menos, eu acho importante, que por isso que eu faço em vários momentos, para mim é o histórico de como é que eu era percebido, ou qual eram as expectativas, e aí que tá o ponto. Quais eram as expectativas quando a galera começou a interagir inicialmente, e como é que eu atendi essas expectativas. Então, de Uhum, início, eu jogo para a galera que começou a trabalhar comigo, ó, isso aqui faz uma avaliação, mano, mas eu te conheci agora, não tem problema não, é anônimo. Vou entregar para uma galera aqui uhum, também, você preenche lá, não precisa nem colocar teu nome, nem é bom nem colocar teu nome. Só que nem tem, geralmente espaço não deixa o espaço para ninguém colocar o nome. Mas só avalie o que que você acha, assim, vendo, o que a gente já falou, vai lá no meu LinkedIn, enfim, dá teus pulos aí, ou só coloca não se aplica também, não tem problema nenhum. Aí depois de um tempo, depois de uma entrega, depois de algumas reuniões, ou depois de um ciclo de tempo mesmo, a cada 15 dias, ou depois de 3 meses, aí eu aplico de novo. Então, galera, sabe aquele formulário lá, naquele tempo? Então, queria que vocês preenchessem de novo e tal, porque aí faz parte do- da minha avaliação de desempenho. E aí o pessoal vai preencher de novo, agora já com a percepção de, primeiro, já tiveram contato com aquelas coisas que você já destrinchou para elas lá atrás. Então já meio que está na cabeça no dia a dia de ficar prestando atenção em algumas aham, coisas, né? Você já aham. Você plantou aquela sementinha lá atrás, né? Isso, exatamente. Já plantou aquela sementinha de, pô, comunicação. Deixa eu ficar no dia a dia ver se esse cara é comunicativo mesmo. Instrutivo, organizado. O cara já começa a prestar atenção nessas coisas. E aí lá Uhum. na Mesmo frente que o pessoal. subconscientemente já a pessoa fica prestando atenção. Isso, e aí quando chegar no momento de novo que ela se deparar com a mesma listinha, fala, pô, prototipação. Bom, prototipação, o cara tá prototipando, tá aí, pô, tá lidando. Pô, agora documentação não tá rolando. Documentação, às vezes, e pode tirar a dúvida contigo. Ó, então, documentação é aquele negócio do Figma mesmo? Fala, não, então, documentação eu estou escrevendo, aquele doc que eu mando junto, sabe, com todas essas regrinhas lá. Então, aqui é a documentação também. Aquele vídeo que eu gravo, falando sobre como é que foi o projeto, aquele histórico que eu mostro lá das entrevistas, tudo mais, tudo aquilo é documentação. Pô, o cara faz coisa pra caralho. Então, beleza, o cara tá bem na documentação. Então, começa Uhum, a instruir o pessoal. Esse é o ponto. O que que eu tenho de técnicas e de comportamentos da minha área, eu tenho que fazer as pessoas conhecerem aquilo ali, em algum momento, se foi esse bipartido, como eu falei, né, logo no começo, para que eles tenham uma ideia, comecem a te dar uma expectativa, e logo depois você avaliar de novo em ciclos, ou lá na frente só, então, agora que a gente já conviveu um tempo, tal, 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 eu queria que vocês me avaliassem aqui para eu ter uma ideia de plano de carreira, pá, uma coisa dessa. Porque aí você consegue se avaliar de fora para dentro. Contando com isso, para fechar, é um ponto também que tu tem que ter a tua autoavaliação, né? Porque é bom tu ter uma autoestima, né? Também olhar, sim. olhar o mesmo formulário, você olhar para ele, o mesmo formato, lá seja escrito, seja no Google Forms, olhar para aqueles pontos de avaliação e pensar, não, hoje, cara, nos últimos tempos eu estou me sentindo 3 ali em métricas. É isso. Eu estou me sentindo um 2 de comunicação, não estou nessas comunicação toda, não. Eu estou me sentindo, sei lá, colaboração e cocriação. Cara, não fiz nada ultimamente de cocriação, vou colocar algum e tal.
E aí quando você compara, coloca um em cima do outro, que é esse é o ponto legal, você pega o que você se autoavaliou e o que os outros te avaliaram, é onde você vai ter os pontos de melhoria ou de surpresas boas também. Por exemplo, ó, eu me avaliei baixão lá em comunicação. Mas a galera tá colocando 4 5 ali, deu 4,8 ali na comunicação. Então, assim, do jeito que tá indo. E às vezes tu Uhum. vai ver o contrário. Pô, eu tô na cocriação lá, eu tô fazendo todo mundo participar de tudo. Mas a galera botou um 2 lá. Porra, então, ou ponto, né? O ponto que isso que eu tô te explicando, eu expliquei pra toda a galera que eu já trabalhei junto também, que eu fui liderança. Que aí quando você olha para isso vai te ajudar a pensar assim, talvez não é que a minha qualidade da entrega, ou a minha qualidade, tanto que eu estou percebendo, o que os outros estão percebendo, seja baixa realmente. Pode ser que isso aqui está atrelado à minha falta de comunicação sobre que eu estou fazendo isso, sabe? É verdade. Aham. Às Porque vezes você se. não está comunicando, aí já é uma falha de comunicação até, né? Exato, exato. Porque o pessoal pode ter colocado lá um 5 para você em comunicação, mas a subjetividade de perceber o que que é comunicação é muito grande, né? Tipo, é um vasta forma de interpretação. Uhum. Pode ser que falar com todo mundo, o pessoal tá achando que é comunicação, mas tu começa a perceber que a tua pontuação de comunicação tá alta, mas tu tá entregando muita coisa ali em métrica, em cocriação, prototipação, em teste de usabilidade, tudo, e a galera não tá vendo aquilo ali. Tu tá fazendo muito. Então pode ser que tu aproveita esse gancho de que tá todo mundo percebendo a tua comunicação boa, ou seja, tá sendo bem percebido, tá falando com a galera, o povo tá te, tá te achando uma pessoa comunicativa, engajada, é outra interpretação que Sim. podem estar dando, né? É engajamento Uhum. e não comunicação. Usa isso aí então, pega Verdade. aquilo ali que você fez pouco perceber, mas fez muito trabalho e começa a inserir no seu dia a dia de comunicação. Que aí eu falo, ah, então tal coisa, assim, assim, eu fiz um teste de usabilidade para deixar mais evidente, já que o pessoal Uhum. tem bom engajamento contigo. Isso aconteceu algumas vezes, e de uma última vez que eu lembro aqui, eu fiz exatamente essa provocação para uma pessoa que estava na minha liderança, sob minha liderança, que estava dizendo, não, pô, mas a gente está entregando rápido, não sei o quê, com uma qualidade boa, o pessoal tá não tem refação, não tem muita refação, não está voltando nada, os devs estão conseguindo entregar tudo de boa, mas aí a percepção lá sobre teste de usabilidade e tal, ninguém soube pontuar. Falei, vamos fazer uma apresentação sobre usabilidade, sobre teste de usabilidade? Se tu fizer uma apresentação e colocar no meio do caminho assim, ó, então, aquela entrega, eu fiz um teste, fez isso, aquilo, outro. Essa é a análise que eu faço depois de um teste de usabilidade, com quantas pessoas, inclusive que aquilo que eu te entreguei tinha um botão em cima e não embaixo, porque não é comigo, é o cliente que vai dizer, o usuário que vai dizer ali, ó, então, não entendi ou demorou para pegar, é por isso que eu coloquei o botão em cima. Aí você dá visibilidade, Uhum. usa a estratégia da comunicação para dizer pro pessoal, tá vendo? Eu faço bastante isso aqui, só que vocês não perceberam ainda. E aí no próximo ciclo que você for avaliar, você vai ver de novo se aquilo ali ainda não está sendo bem percebido. E se tiver com a pontuação até boazinha, você começa a entender que beleza, a comunicação foi feita, mas agora talvez realmente seja a qualidade. Porque aí um ponto que eu estou tocando quando eu falo sobre isso é a síndrome do impostor. O pessoal vai olhar para o próprio trabalho e pensa, ah, não está muito bom. E se numa primeira avaliação o pessoal olha para aquilo ali e vai pontuar, pontua baixo mesmo, a pessoa automaticamente, que já tenha, né, seja mais propício a se martirizar com isso, vai olhar e vai pensar assim, putz, realmente, velho, eu sou uma bosta. Realmente, não, eu sabia que eu não devia ter nem começado, cara. Eu devia estar fritando pastel. Eu acho que eu sou bom em fritar pastel. Isso aqui eu sabia que não dava certo. Se eu escutasse o pessoal e fosse realmente abrir a pastelaria, ia dar tudo certo. Então, assim, acaba se martirizando por um negócio nada a ver. Porque admite inicialmente de fora para dentro sem fazer uma autoavaliação e sem dar chance para uma segunda.
tentativa de comunicação, de exploração daquele problema, né? E é isso que eu tô Uhum. falando desses ciclos, né? Primeiro você manda a galera te avaliar, se autoavalia, cruza as coisas ali, vê o que que tá tendo discrepante, trabalho discrepante, se fazer sentido, né? Porque tem algumas coisas que você olha assim, métricas está muito baixo. Cara, faz sentido para mim trabalhar métricas agora? Não faz. Então, cara, não para, não se martiriza por isso. A tua nota tá baixa porque realmente tu não tá fazendo. E é isso. Pronto. Uhum. Vida real. Não precisa ser É. 10 em tudo. 10 em tudo vai ser a pessoa que ou não tá trabalhando, certo? Que assim, ter tempo para tu ser bom em todas as skills de design, muito bom em tudo, o tempo todo, e todo mundo tá percebendo. Cara, tu não tá entregando, tu tá sendo empreendedor de palco. Tu tá falando pra todo mundo que tá fazendo. É isso. É meio difícil tu ter tempo pra fazer tudo. O tempo todo Sim. com alta excelência. Faz uma coisa de cada vez. Então, assim, Uhum. já dá uma acalmada no pessoal que tem mais, seja mais propício a ficar se martirizando. Então, espera Uhum. a próxima avaliação. Ou então, assim, quer saber um pouco mais, vai atrás das pessoas que te avaliaram. Você não vai saber quem te avaliou bem ou mal. É bom, inclusive, que você não saiba. Vai atrás do pessoal e começa a investigar. Pô, a gente é design. A gente não pode ficar. Não pode absorver a primeira resposta. A gente tem Uhum. que Levar pro validar. pessoal, né? Não pode É. levar pro pessoal, a gente tem que validar. Então, então, aquela entrega que eu fiz assim, assim, o que que você achou? O que que você acha que deveria melhorar? Sabe? Faz um roteirinho, faz um discovery. É um ponto, Uhum. talvez, que fica permeando todas as coisas que eu fico falando, que eu vou descrevendo no dia a dia, que é assim, a gente tem que fazer exatamente aquilo pelo qual a gente é contratado. Discovery. A gente tem que usar metodologia. Então, se pra a gente não está usando metodologia no nosso dia a dia e está admitindo a primeira resposta que vem, tá errado de base, assim. Vezes dois. Tá muito errado. Então, assim, o fulano falou que tá ruim e eu admito que tá ruim. Não, cara, peraí. A gente aprende que o ruim ele é subjetivo, a gente precisa entender de fora Uhum. para dentro o que que é qualidade, para depois a gente começar a entregar pequenas formas de interpretação da qualidade que a gente teve, até chegar no nível de qualidade que a pessoa realmente estava na cabeça dela. É isso. Uhum. Método. Dia a dia, vamos descobrir, vamos testar, vamos evoluir ou vamos baixar um pouco o nível. Nem sempre é Uhum. evolução. Às vezes essa Sim. baixar um pouco o nível ou a expectativa. Aham. É, entender muito bem ali as expectativas, né, para entregar o que é preciso ser entregue, né? Exato. Tá certo. Pô, massa demais. Caramba, mano, hoje eu peguei a visão da visão. Caramba, já tô pensando até que nos próximos temas aqui para marcar umas calças, já que você deixou é, tão livre assim, né? Pô, só vai lá e marca uma call, né? Episódios, né? Que, pô, quer começar? Marca lá a call, é isso. Tá lá aberta a agenda, marca lá e a gente conversa. Pode deixar que eu vou usar e abusar aí dessa sua boa vontade aí. É isso aí. E como eu sou prolixo pra caramba, você tem que ter tempo só. Não, o que assim, uma coisa é a gente conversar, pô, tem que entregar aqui um resultado, tem que falar rápido. Não, beleza. Outra coisa é eu trocar uma ideia. Para mim, você quer trocar uma ideia. O que a gente está fazendo aqui é basicamente o que eu falei que eu fiz lá no começo com o meu mentor, que é o Pedro, né? A gente virava madrugadas assim, às vezes, sabe? Tipo, ele falava bastante, eu falava bastante, a gente ficava, se empolgava, né? E ia, né? E aí ia trocar uma ideia, né? Pô, Bater um papo. Então, nem se preocupa com isso. não, tranquilo. E o bom, assim, que como eu coloquei essa provocação pra gente fazer nesse formato para divulgação, porque há um tempo, lá quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei pensando em várias formas diferentes mais uma vez dando uma de designer mesmo, né? Tem que fazer exploração de Uhum. cenário, fazendo discovery de que já existe para entender o que realmente fazia sentido para caber no meu tempo e escopo. Falei, cara, eu já gosto de Uhum. falar com a galera, às vezes fazer mentoria e descobrir problemas dos outros, inclusive. É bom quando os problemas não são nossos, né? Que a gente consegue discutir sobre eles. Mas, Falar assim um pouco mais distante, né? né? É, e aí, assim, às vezes a gente estava conversando, na galera que eu vou para uns eventos, ou vou conversando no dia a dia, às vezes, vou
ou por acaso de um colega, a gente fala sobre algumas coisas do nosso dia a dia e discute coisas que a gente fica pensando assim, cara, talvez outras pessoas tenham o mesmo problema, ou tá pensando o mesmo perrengue, ou tá se Uhum. martirizando porque talvez não tenha escutado essa leseira que a gente falou aqui agora e tá achando que todo mundo realmente é bom. Mas não, gente, a gente erra pra caramba também, a gente faz essa leseira aqui, ó, a gente, sei lá, discutindo sobre alguma coisa, a gente descobre que, porra, velho, a gente deixou passar sei lá o quê, ó. Por isso que a gente Uhum. não vendeu alguma coisa, por isso que a gente não entendeu aquele processo e tudo mais. E aí, esse ponto da essa interpretação, às vezes, de uma conversa informal, é que seria interessante outras Uhum. pessoas entenderem ou escutarem também, até para saber que não são as únicas pessoas que erram, a gente erra muito mais do Sim. que quem está começando, porque a gente acha que sabe, né? Mas, É, é verdade. Com mas certeza. e aí acaba sendo Mas, essa difusão, né, de para outras pessoas escutarem uma conversa com vários temas, inclusive, muitas vezes começa por um tema e é bem normal, é isso mesmo. Começa por um tema projetado e vai-se embora para outro tema nada a ver, assim. igual a gente fez hoje, né? Basicamente. E assim, eu acho muito, muito interessante essa pegada da galera, assim, pela nossa área aqui em UX, né? Com certeza outras áreas devem ter também, mas como eu tô imerso nisso, né? Eu vejo, pô, a galera tem muito isso, né? De querer ajudar, de ter um senso de comunidade, né? Porque, por exemplo, ó, vou fazer um raciocínio rápido aqui. Quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre PDI, foi num podcast, você deve conhecer, do Luan Matheus, o Papo de UX. Já É, ouvi falar. já ouviu falar? Pois é, assim, ele propõe assim, pô, eu escutei todos os episódios mais de uma vez, sabe? Porque 1 milhão de dúvidas que eu tinha lá um monte de coisa, sabe? E a galera desenvolvia raciocínio, uma coisa que eu tinha só ouvir falar sobre isso, a galera assim, traz experiência, né? E assim, sobre esse podcast, né, do Luan e o Pablo de UX, eles têm uma série, né, vamos dizer assim, como é que fala? Uma série de podcasts, como se fosse Uma uma temporada. playlist ali, né? Que se chama de Júnior para Júnior. E, pô, Hum, isso para mim aí foi muito top, cara, porque assim, era gente que tinha assim, pô, o cara tá ali 1 ano de experiência na área, passou por um monte de coisa que eu tô passando agora e tá passando ali, sabe? Não é um feedback, não, no caso, não é um relato distante, por exemplo, um cara que já é sênior na área, não, um cara que tá a 2 passos do que eu vou estar daqui a pouco, sabe? Então, já te passa ali um pouco dessas vivências iniciais, assim e tal. E aí, de novo, né, conectando, a primeira vez que eu ouvi foi no podcast lá, agora eu tô falando sobre isso aí com você, em outra coisa que você teve uma ideia que está abraçando outro público, não outro público, né, mas trazendo um valor diferente, né, que é por meio de uma mentoria, né, e tal. Então, acho que o jeito que a galera vai sendo na nossa comunidade é muito sensacional, sabe, mano? Isso eu acho muito bacana mesmo. é isso aí, trabalhamos com criatividade. É isso aí. Tá certo. Pô, muito Cara, é massa. isso. Tu tem a agradecer aí o chamado pra gente trocar essa ideia. E fica aí à vontade também. Eu tenho o meu LinkedIn, a galera também que quiser chamar aí pra bater um papo, fica à vontade aí, bora marcar. Esse nome já tinha tem um outro podcast com esse mesmo nome, bora marcar. E assim, Ah, é? tô tentando só fazer com que o meu pegue. O que pegar primeiro Então pegou. tá certo. Tá, então vamos divulgar aí, pô. Vamos divulgar. Divulga aí, galera. É isso É aí. isso aí. Valeuzão. Então, beleza. Boa noite, então. Muito obrigado aí. E talvez a gente se veja, ou você vai ver a gente lá no TDC, no online, vai assistir essa semana aí, vai ter lá no. Vou estar em São Paulo, tô na semana de Aham. setembro agora, né? A partir Uhum. de quarta, quarta, quinta e sexta, que é 18, 19 e 20, tô ali em São Paulo no TDC, na Promagno, que vai acontecer ali. E eu Pô, tô, bacana. tô na coordenação de Product Design e tô como backup de uma palestra de UX. Justamente a palestra que eu já tinha Caramba! apresentado já. Aí tô na Caraca, coordenação. que bacana. Pô, top demais. Parabéns aí, mano. Parabéns. E assim, quando tiver um aqui em Brasília, ou então ano que vem algum aí que tem em São Paulo, e dê para eu ir, vamos marcar de trocar uma ideia, bater um papo, né? Simbora. Bora marcar. É isso aí. Bora marcar. Então, valeu. Obrigadão aí pela unibilidade, viu, mano? Pela paciência também, né, de conversar e tal. Valeu, obrigadão, viu? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou. Boa noite. Tchau, tchau.